Graças e paz, queridos. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Você já esteve apaixonado? Ou conhece alguém que está apaixonado? Essa pessoa, ela só vive sorrindo, né? Ela vive como que se estivesse pisando nas nuvens. Então eu digo que todo cristão carrancudo é um difamador do evangelho. Então dê um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar aqui hoje. Aleluia. Coisa boa é ser pego por esse Deus, é ou não é? Eu já estou sendo tremendamente edificado. E tenho certeza que até o final dessa vigília o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Louva a Deus pela vida do pastor Jackson, pastora Beatriz e toda a sua equipe, por mais uma vez se doarem ao reino de Deus, se organizarem para estar nos abençoando, nos servindo, abrindo as portas da IAP Palanque para essa vigília. Eu digo que de todas as IAPs, essa é a IAP que Deus escolheu para nós fazermos as vigílias. Há quantos anos aqui, a pastora Bia, quantos anos de vigília? 4 anos de vigília e ninguém nunca reclamou. Aleluia, glória a Deus. Essa terra é a terra do avivamento. Quantos acreditam nisso? Nós viramos madrugadas aqui, já vimos Deus fazer coisas poderosas. E ninguém nunca chamou a polícia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas de vez em quando estão querendo chamar o bombeiro, porque estão pensando que aqui está tendo um incêndio. E de fato está, um incêndio do fogo do Espírito. Aleluia. Já começou aqui nessa noite, já começou nessa madrugada. Que tremendo adorador, Isaac, é isso? Que benção. Glória a Deus. Natan, Isaac, você vai também? Ok, que bênção. São parecidos, gostei do cabelo. É outro nível, né? Irmão, não fica assim chateado quando eu falo de cabelo, tá? Deus sabe o que faz. Deus sabe como faz. Já viu que todo careca fica bem careca? É ou não é, gente? Deus, ele é maravilhoso, amém? Louva a Deus pela vida do pastor Daniel, é isso? Glória a Deus. Pastor Jonatas, meu amigo, mais uma vez. Pastor Jonatas veio de um casamento duplo, é isso? Casou 2 casais hoje. Porção dobrada. Tem muita gente que não conhece a vida do pastor, mas só nós sabemos. Às vezes de manhã estamos ministrando um velório, de tarde um casamento, e à noite pregando a palavra de Deus com força, coragem e ousadia. Quantos querem receber mais de Deus? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada ministro aqui, por cada adorador, por essa equipe linda que estão aqui nos servindo hoje, da IAP Palanque. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Aleluia. Não estou sozinho, estou com 2 discípulos amados. Estávamos em um outro compromisso, eles se dispuseram a estar conosco aqui. Moisés e Juninho, Deus abençoe pela vida de vocês. Como é bom a gente ter pessoas que estão dispostos a servir o reino a qualquer hora e a qualquer momento. Esses são os amigos que nós precisamos. São com essas pessoas que nós devemos andar. Pessoas que estão dispostas a buscar a Deus a qualquer momento. Pessoas que nos desafiam a buscar mais a Deus. E eu estou feliz porque esse lugar está cheio de gente assim. Vigília não é para amadores, queridos. Aleluia. Vigília não é coisa para amadores. Vigília é para um povo faminto da presença. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 18, diz assim:
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Diga comigo assim: para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Feche seus olhos durante um minuto, põe a Bíblia no seu assento, por favor. Eu creio que tudo aquilo que nós precisamos, todo milagre, toda resposta, toda direção, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e em sua palavra. Então fale com o Senhor nessa hora, peça para o Senhor já te ministrar essa primeira palavra, fale com Ele nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais essa oportunidade, estarmos reunidos aqui como tua igreja, como teus filhos, para te adorar, engrandecer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Nós declaramos, Espírito Santo, Espírito de Deus, que essa atmosfera te pertence. Nós consagramos essa atmosfera ao Senhor. Nós estamos subjugados ao teu governo, Espírito da verdade. Fala conosco mais uma vez, trazendo a revelação das sagradas Escrituras, para que possamos compreender a tua vontade, o teu querer, para cada um de nós nessa madrugada. Nós declaramos que toda fortaleza na mente, todos os sofismas, todo o argumento, toda altivez contra o conhecimento de Cristo, seja destruído nessa hora. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem mais uma vez, Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria. Nós precisamos e dependemos de Ti. E declaramos, Senhor, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é maravilhoso podermos estar em um ambiente que Ele está. Eu digo que esse é o primeiro nível. O primeiro nível é o nível de entrar na presença. A palavra diz em Mateus 18:20, o próprio Jesus nos ensina: onde estiver 2 ou 3 reunidos invocando o meu nome, ali eu estarei presente. Então nós já temos a plena certeza, nós temos o pleno entendimento de que Jesus e a sua presença já está aqui. A sua autoridade, a autoridade do seu reino está aqui. E esse é o primeiro nível. E às vezes, uma pessoa que nunca recebeu Jesus, entra nesse lugar, entra nesse ambiente, um ambiente onde o governo de Jesus está e a sua presença está. Porque existem mais pessoas invocando o nome de Jesus. Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Mas existe o segundo nível. O segundo nível é carregar a presença. E a grande maioria dos cristãos aprenderam a desenvolver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo ao ponto de carregarem a sua presença. Mas existe um terceiro nível, meu amigo pastor Jonatas, e o terceiro nível não é entrar na presença, ou estar na presença, ou carregar a presença. O terceiro nível é pertencer à presença. No terceiro nível nós já não decidimos mais para onde vamos. Nós somos levados, nós somos movidos, nós somos conduzidos. É como as medidas dos rios de Ezequiel. Existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, nos lombos, e há águas mais profundas. Quando nós entramos nas águas
rasas, nós estamos decidindo para onde nós vamos. Em uma certa medida de profundidade, nós ainda continuamos decidindo para onde nós vamos. Porém, nas águas mais profundas, já não somos mais nós que decidimos, mas são as águas que nos levam. Então eu já quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai nos levar para um novo nível de profundidade, de revelação da sua palavra. Deus vai nos conduzir a um novo nível de profundidade, de revelação da sua palavra. Se você crê, diga amém. Se você deseja ver isso, diga amém. Nós estamos lendo aqui uma carta de apóstolo Paulo à igreja de Roma. E eu particularmente, quando estudei essa carta, eu fiquei parado durante muitos anos, meditando e estudando. São duas cartas que mexem comigo: a carta aos Romanos e a carta à igreja de Éfeso. São cartas que trazem uma revelação profunda acerca do reino de Deus, acerca do mundo superior. E nós estamos vendo aqui Paulo falando algo interessante. Ele está dizendo: há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas há uma ardente expectativa. Uma ardente expectativa não é uma expectativa comum, não é uma expectativa normal. Uma ardente expectativa vai além de uma fé que espera. É alguém que está crendo de uma forma tão profunda que a sua expectativa está queimando, desejando viver algo novo, ver a glória de Deus, entrar em um novo de Deus. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. E por que há uma ardente expectativa da criação? Porque a criação está aguardando os filhos. E porque os filhos, Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 3, que Cristo em vós é a esperança da glória. A criação está aguardando a minha e a sua manifestação. A criação não está aguardando a manifestação do Lula. A criação não está aguardando a manifestação do Bolsonaro. A criação não está aguardando a manifestação da Previdência Social, do Banco do Brasil. Não, a criação está aguardando a manifestação dos filhos. Cristo em vós é a esperança da glória. Por quê? Porque a terra não pode sarar a terra. Quando Jesus nos ensina a orar, em Mateus capítulo 6, Ele nos ensina assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Jesus que não começamos a orar pedindo coisas para Deus. Eu não peço coisas para Ele, eu primeiro exalto quem Ele é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu clamo pelo quê? Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque ele clama pelo reino, porque a vontade do Pai só pode ser realizada onde o reino dele foi estabelecido. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O reino de Deus será totalmente estabelecido sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. E se prepare, porque os céus vão começar a operar de uma forma poderosa ao meu. Se tem alguém que acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita. Os céus só pode descer quando o reino é estabelecido. Que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Minha pergunta é: no céu tem depressão? No céu tem vícios? No céu tem drogas? No céu tem morte? No céu tem choro? Meu Deus, no céu tem miséria? No céu tem pobreza? Você está preparado para viver o novo de Deus a partir dessa madrugada? Onde o reino dele está,
a vontade dele pode ser feita, pode ser realizada, porque onde o reino dele não está, como ele vai operar? Como ele vai agir? Por isso que Jesus nos ensina a orar dessa forma. Primeiro reino. Qual foi a primeira pregação do mais novo pregador da nova aliança? João Batista. Aos seus 30 anos ele começa a pregar, e a pregação dele não era: venha e ganhe a casa própria, venha e fique rico, venha e prospere de uma forma em que aquele que te viu na prova e não te ajudou, quando tiver na bênção vai se arrepender. Não, João não está pregando vingança, João não está pregando prosperidade. A palavra de João é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a primeira pregação de Jesus? A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque está próximo o reino. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Rápido, Jonas. Alguém aí comigo ainda? Jesus está pregando. Estavam esperando um líder militar. Estavam esperando alguém que ia juntar um grupo de hebreus e ia exterminar Roma. Os soldados romanos iam expulsar eles de Jerusalém, da Judeia, daquele lugar, do território. Mas Jesus vem pregando. E qual era a pregação de Jesus? Ei, arrependei-vos. Arrependei-vos. Sabe o que significa arrepender-se? A palavra no grego é metaneo, que aponta para metanoia. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Ei, pasme, Jesus estava pregando isso, sabe por quê? Porque a mentalidade do povo estava cauterizada pela religião da época, pela religiosidade da época. Jesus está dizendo: arrependei-vos, muda a mentalidade, porque está próximo o reino dos céus. O Jonas está o quê? Próximo. Tem pessoas que não compreendem a revelação, tá? Não, o reino dos céus vai ser depois que eu morrer. Não, o reino é agora. O reino já chegou. Ele disse: o reino muda a mentalidade. Deixa a mentalidade religiosa para lá, porque o reino está próximo. O reino, ai meu Deus, o reino está. Moisés, desse lado, aqui, desse lado. O reino está próximo. Jesus está dizendo: muda a forma de pensar, muda a mentalidade. O reino está próximo. O reino está próximo. Segura aqui, segura aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo? Muda a mentalidade, porque o reino está próximo. Não está só próximo. Você vai carregar o reino. Você vai. O reino está dentro. Era capababachei. Os fariseus interrogaram Jesus: quando vai vir o reino? Jesus disse: ei, não diga que o reino está ali ou está aqui. O reino não se manifesta com aparência visível, mas o reino já está dentro de vós. Por favor, bate na mão de duas pessoas e diga: o reino está dentro. Diga: o reino está dentro. Diga: o reino já está aí. O reino já está aí. Escute, o problema é que precisamos compreender que o que nós vamos viver na terra não é da terra para a terra. Nunca foi da terra para a terra. É do céu para a terra. O tema hoje é do céu para a terra. Diga para alguém: é do céu para a terra. A terra não tem o poder de sarar a terra. Então há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos. Posso te falar algo? O teu filho, o teu parente, o teu marido, as suas tias fofoqueiras, os teus vizinhos, todos eles estão aguardando a sua e a minha manifestação como filhos de Deus. Se talvez você entrou aqui não acreditando mais no teu propósito, não acreditando mais na tua chamada, não acreditando mais naquilo que Deus tem para você, eu quero dizer que ainda que você não acredite, toda a criação está aguardando numa grande expectativa daquilo que você vai viver como filho de Deus. Ansiosamente aguarda. Escute, o problema é que a religião nos ensinou a buscar coisas da terra, ou buscar a Deus para que Deus nos dê as coisas da terra.
Quando nós vivemos essa metanoia, essa renovação de entendimento, essa mudança de mentalidade, nós paramos de buscar a Deus pelas coisas da terra, começamos a buscar os céus, para que o céu se manifeste na terra. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua. O problema é que nós aprendemos a ficar buscando as coisas da terra. Escute, não estou dizendo que não temos que ser responsáveis, exercer a mordomia. Nós ensinamos isso, a aplicar esse princípio. Nós ensinamos gestão de tempo, nós ensinamos inteligência emocional, nós ensinamos educação financeira, nós ensinamos muitos empreendedores a empreender, nós também empreendemos. Eu não estou dizendo que temos que abandonar a nossa responsabilidade com as coisas terrenas, mas o que eu estou dizendo é que primeiro temos que buscar aquilo que está nos céus, para sarar a terra. O problema é que nós não conseguimos compreender que recebemos muitas vezes o que é eterno, o que é espiritual, no nosso emocional. E o que nós recebemos na alma passa. Nós estamos em uma geração que está viciada em dopamina, uma geração que está viciada em euforia, uma geração eufórica. Avivamento não é euforia, avivamento não é barulho. Avivamento é caráter transformado. Avivamento é pecado confessado. Avivamento é transformação de conduta. Avivamento é santidade como estilo de vida. Avivamento é evangelização. Avivamento é abraçar o órfão e a viúva. Avivamento é discipular as nações. É isso que Deus tem para mim e para você. Olha para o seu irmão e diga assim: avivamento tem barulho, mas não é barulho. Aleluia. Nós precisamos compreender isso. Então, se nós recebemos na alma, de fato amanhã nós já estamos orando e chorando pelas mesmas coisas que Deus disse hoje que não precisavam mais chorar e nem orar, porque recebemos na alma, nas emoções, e vai embora. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8. Sobe aí comigo. Pastor Jacques, você não me falou o tempo. Romanos capítulo 8, versículo 15, um pouco mais acima, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo está dizendo: vocês não têm que andar com medo. Pare de andar com medo. Medo de não casar. Alguém está recebendo aí? Medo de não casar. Aleluia. Levanta a mão aí, Jonas. Se o obreiro Jonas casou, qualquer um aqui casa. Está recebendo aí? Medo de não casar, medo de não gerar, medo de não ter a sua família inteira na presença de Deus, medo de viver a vida inteira em escassez, medo de não ser curado, medo dos problemas emocionais. Paulo está dizendo: vocês não podem mais andar com esse medo. Vocês não possuem mais o espírito de escravidão.
Porque é o próprio Espírito que testifica ao seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Podemos seguir, podemos seguir. O Espírito testifica a alma. O Espírito testifica a alma. O Espírito testifica ao nosso. E aí precisamos aprender um pouco sobre antropologia. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Já por essa matéria da teologia sistemática, já aprendemos errado. Eu sou teólogo, eu tenho um instituto teológico hoje. Mas eu sei que quando nós aprendemos por essa linha, nós já começamos a aprender um pouco errado. O homem é corpo, alma e espírito. Agora ninguém fala mais nada. Mas deveria ser ao contrário. O homem é espírito, que tem um corpo e que possui uma alma. Por quê? Você está vendo aqui Jonatas Alcântara, 38 anos, parecendo que tem 28, 15 quilos mais magro desde a última vez. É isso que você está vendo. Você está me vendo dessa forma, mas eu não sou isso que você está me vendo. Você está vendo o meu corpo, que Deus me entregou para ser um veículo, para que eu possa cumprir o propósito dele na terra. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito. O Espírito de Deus testifica ao nosso. O problema é que nós aprendemos que nós somos um corpo que tem um espírito. Não, eu sou um espírito que tem um corpo para cumprir um propósito na terra. E aí é o que nós precisamos nos aprofundar um pouco mais para entender um pouco de libertação. Escute, toda e qualquer religião que o ser humano for buscar, sem ser o reino, sem ser o cristianismo, toda e qualquer religião, ele vai buscar um Deus que de alguma forma vai o anestesiar nas suas emoções, na sua alma. Ele vai ter alguma experiência na alma. E qual é o problema? Que tudo aquilo que nós buscamos, que não seja Jesus, o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, nós estamos buscando talvez ídolos, coisas, pessoas, que por trás existem entidades malignas. Se eu colocar a minha fé nessa garrafa d'água, que ela vai me dar sorte, que ela vai mudar a minha vida, quem vai se apoderar e se aproveitar disso são demônios. Mas estou entendendo aqui. Então você não precisa de aparador de sonho. Você não precisa de pimentinha. Você não precisa de olho que tira o olho gordo, eu nem sei. Você não precisa de sal e alho atrás da porta. Esse sal grosso só serve para fazer churrasco. Nós não precisamos de nada dessas parafernálias. Cristo é a nossa sorte. Cristo é tudo que eu e você precisamos. E qual é o problema? Se nós buscamos essas coisas, as entidades que estão por trás dos ídolos começam a morar na alma da pessoa. Alguém aí ainda? Escute. Primeiro pecado que abre portas para a entrada de demônios: rebelião contra Deus. Segundo maior pecado que abre porta para a entrada de demônios: imoralidade sexual. E assim vai. Mas quando se rebelamos contra Deus e começamos a adorar pessoas, adorar ídolos, adorar coisas, adorar o dinheiro, os espíritos malignos começam a entrar e a morar na alma. Aonde os demônios moram? Na alma. E eles atuam no corpo. Alguém aqui já fez libertação em alguém? Você está ali naquela batalha. Tivemos uma semana. Quanto tempo? Faz 10 dias mais ou menos.
Foi um comando, pá, agora, pum, 50 pessoas caem endemoniadas ao mesmo tempo. A nossa luta não é física, não é corpo com corpo. A nossa batalha é espiritual. Efésios capítulo 6. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas que sobrevoam nas regiões celestiais. E quando o ser humano abre porta, os demônios entram e moram na alma. E aí a gente faz libertação, expulsa em nome de Jesus. E a pessoa ela volta e fala: o que aconteceu? Ela nem lembra o que aconteceu com o corpo dela, porque o diabo mora na alma e acaba movendo o corpo, afetando o corpo. Toda e qualquer religião que a pessoa buscar, ela vai ser ministrada na alma, ou ela vai abrir portas de demônios para entrar na sua alma. Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus ministra ao nosso. Então eu não posso buscar a Deus na alma, eu busco a Deus em espírito. Aquele que adora a Deus precisa adorar em espírito e em verdade, porque é o Espírito que testifica ao meu espírito que eu sou filho. Eu já tive reuniões com grandes CEOs que vieram de outros estados de São Paulo para sentar comigo, para falar de negócios. Eu me lembro que na época, pastor Jonas, eu sentei com eu cheguei no estacionamento com o meu Fiat Uno. Aleluia, que carro maravilhoso. Eu colocava R$50 e rodava São Paulo inteiro. Aleluia, glória a Deus. E eles chegaram, um chegou com uma nave, outro com outra nave. Eles desceram com seus carros importados. E o problema é que quando nós não compreendemos a nossa identidade de filho, nós entramos em um complexo de inferioridade e nós começamos a nos diminuir. Fizemos a reunião. Sabe como acabou a reunião? Um aceitando Jesus e o outro voltando para a presença de Deus. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus. É o Espírito que ministra ao meu espírito. Olha para o seu irmão e diga: por favor, não se inferiorize. Não se inferiorize. Você é filho. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Então eu não posso receber na alma. Quantas pessoas adoram hoje na alma e amanhã estão tristes? Mas uma vez que eu sou ministrado no meu espírito, que eu sou filho, eu não ando mais com medo. Alguém precisa entender isso. Eu tenho uma identidade de filho. Eu sou herdeiro. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Há uma ardente expectativa de toda a criação pelo meu posicionamento de filho. Mas eu preciso entrar um pouco mais profundo aí. Eu preciso remexer talvez algumas coisas que algumas pessoas não queriam remexer. Talvez lutaram muito para abafar ou para entulhar, mas essa madrugada não é para amadores, aleluia. Qual é o problema? O problema é que nós muitas vezes somos afetados da nossa alma. E aí nós temos essa dificuldade, mesmo que o Espírito queira ministrar ao nosso espírito, que somos filhos, ainda ficamos com feridas emocionais, vivemos com esses traumas e passamos a não viver o propósito de Deus, ou a nos auto-sabotar mediante aquilo que Deus já projetou para nós. Eu quero desconstruir toda a mentira do inimigo através da palavra de Deus nessa madrugada. Efésios capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Aonde Deus nos escolheu? Antes da fundação do
Ou seja, antes do mundo ser criado, Deus já tinha nos escolhido. Diga, é do céu para a terra. É do céu para a terra. O problema é que nós estamos vivendo os nossos dias sofrendo por coisas que começaram a partir da terra. E quando nós vivemos sofrendo por coisas, ou nos limitando por coisas que começaram a partir da terra, nós não conseguimos viver a partir do céu, porque nós não voltamos à nossa origem. A nossa origem não é terrena, a nossa origem é eterna. Não, eu tenho uma notícia para te dar. Olha para esse irmão e dê essa notícia para ele também. Diga, você não vai morrer. Diga, você não vai morrer. Você é um ser eterno. Nós somos eternos. Você já existia antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da... Você está aí comigo? Vamos correr rápido aqui. Aleluia, então vamos lá. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado. O problema é que a gente fica reclamando: ei, por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu nasci com esse olho? Por que eu nasci com essa orelha? Por que eu nasci nessa casa? Por que eu nasci nesse bairro? Por que eu nasci nessa família? Tem um propósito para isso. Ele não errou comigo e com você. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos seres eternos. Coloca para mim, por favor, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Oh, tacabaçubiabás. Ei. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Vamos tirar essa versão, essa NVI. Essa NVI tem um grande problema. Posso revelar o problema agora dela ou não? Abre aí comigo Romanos capítulo 8 de novo, por favor. Coloca ACM aí, ACM, Romanos capítulo 8. ACM, coloca aí para mim, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 1, ACM, ACF, vamos lá, ACF, ao meio da corrigida fiel, coloca aí, por favor. Romanos capítulo 8, consegue mudar? Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o... Agora coloca a NVI, o mesmo versículo. Porque eu não confio. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha o restante. Aqueles que não andam mais segundo o... Tem algumas partes que estão sendo removidas. Porque é pesado mais dizer para alguém que não vai haver nenhuma condenação mais para ele em Cristo, se ele parar de andar segundo a carne e começar a andar segundo o Espírito. Jeremias 1,5 aí, por favor. Antes que te formasse no ventre, aonde que ele nos conheceu? Aonde Deus nos conheceu? Antes que te formasse no ventre, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por... Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora ele está dizendo para Jeremias que ele já conhecia Jeremias antes dele ser formado no ventre da sua mãe. E não só isso, o santificou e já deu um destino profético. Eu te dei as nações por profeta. Sabe por que você está aqui hoje? Porque ele já havia te escolhido antes da fundação do mundo. Antes de eu estar no ventre da minha mãe, você está no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Ele já tem um destino profético. Então é da terra para a terra ou é do céu para a terra? Pode falar algo? Você não é um acidente biológico. Você não é o resultado de um relacionamento amoroso. Você não é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Ele já nos conhecia. Ele já tem um propósito para mim e para você.
Está fazendo sentido aí? Está entendendo? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 29. Não, vamos para o 28, Romanos 8, 28. Por favor, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu. Para aí, por favor. Todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que é todas as coisas? A pessoa que Deus colocou para você viver um relacionamento está cooperando para o bem. A tua família é Deus movendo para cooperar para o bem. A tua vida profissional está cooperando para o bem. As suas conexões estão cooperando para o bem. O seu network está cooperando para o bem. Ah, meu Deus, os recursos estão vindo, está chegando, está cooperando, vai cooperar para o bem. As provas e as lutas também estão cooperando para o bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Escute. E por que tem um monte de crente que nada acontece na vida deles? Parece que tudo coopera para a desgraça. Porque tudo coopera para as coisas ruins. Parece que nada dá certo. Parece que estão há 20, 30, 40 anos como o povo de Deus no deserto, dando voltas e voltas e voltas. Porque nada coopera. Porque não amam a Deus? Não. Nós amamos a Deus. Mas por que não coopera? Porque muitas vezes não estamos vivendo segundo o seu propósito. Nós amamos a Deus, mas queremos viver o nosso propósito. Tacabaia, chorabai. Nós amamos a Deus, mas queremos dar o desenho para Deus. Deus, eu vou viver o ministério, mas vai ter que ser desse jeito, assim ó. Vai ter que ser dessa forma. Deus, olha, eu quero o casamento, mas tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa forma. Nós queremos ensinar a Deus como nos levar a viver o propósito. E aí, nós ficamos nessa luta e nada coopera para o bem. Sabe por quê? Porque viver propósito não tem a ver com o que eu quero viver, mas aquilo que Ele já estabeleceu desde a eternidade. Ele disse para Jeremias: eu te conheci, eu te santifiquei, e você não tem nem passaporte, mas já te dei as nações por Quando nós amamos a Deus e começamos a viver segundo o seu propósito, tudo começa a cooperar para o bem. Ah, eu declaro que tudo começará a cooperar para o meu e para o teu bem a partir dessa vigília. É segundo o propósito dele. Vamos lá, versículo 29, por favor, vamos continuar aí. Porque os que dantes conheceu. Paulo está dizendo que Deus nos conheceu de antemão. Deus diz para Jeremias: eu já te conhecia antes de você estar no ventre da sua mãe. E aonde Deus nos conheceu? Aonde Deus conhecia Jeremias? Porque passamos a acreditar que passamos a existir a partir do momento que o espermatozoide alcança o óvulo e começamos a nos desenvolver como um feto. Não! Ele já nos conhecia. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por favor, Jonas, de novo vou te tirar do posto. Vem aqui. Por favor, Michel, vem também. Já que você deu aquele sorriso assim, eu quero participar hoje. Aleluia. Deixa eu chamar alguém aqui que tem mais cara de Jesus. Vem aqui, Josué. Aleluia. Aleluia. Tu vai ficar aqui, filho, aqui, isso, aqui. Você vai ser Jesus hoje. Vire para a igreja, por favor, isso. E agora você está na cruz. Na cruz, isso. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, prometo. Romanos capítulo 8, versículo. Porque dantes conheceu. Alguns vão dizer que Deus nos conhecia nos pensamentos dele. Outros vão dizer que nós existíamos dentro de Deus. E eu acredito que tudo isso aponta para uma dimensão chamada eternidade. Deus nos conhecia onde? Na eternidade. Antes da fundação do mundo eu te escolhi. Eu te predestinei. Eu te dei um pré-destino. Foi? Efésios 1:4, né? Então Deus está aqui na eternidade, ó, dando rolê de serafim.
E ele está passeando pela eternidade. Aí ele olha e fala: não vai ser você hoje. Ele passa aqui e ele olha: vai ser você. Eu conheci. Aonde? 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 Na eternidade. Aonde Deus te conheceu? Na eternidade. Aonde Deus te conheceu? Eu te conheci. É o seguinte. Eu vou te dar um predestino. Tu vai lá para a terra. Aos que conheceu também os acompanha a Bíblia aí, para não dizer que eu não estou pregando alguma coisa fora da Bíblia, tá? Aos que conheceu também os para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Congela aí. Então é o seguinte. Agora eu vou te dar o seu predestino. Tu vai para a terra. Que ano que você nasceu? 94. Você vai nascer em 1994. Qual o nome da sua mãe? Adeilde. Lá no ventre da Adeilde. Qual o nome do seu pai? Damião. O Damião vai colocar uma semente para que uma matéria física chamada corpo comece a ser desenvolvida. E você vai nascer na casa da Adeilde e na casa do Damião. Em 1994. Na cidade de Guarulhos. De Guarulhos. Você vai lá para cumprir um propósito. Tu vai casar com a Vanessa. Vai ter 2 filhos lindos. Vai passar por muito processo. Eu vou te chamar. Eu tenho um propósito lindo para você, para tua casa. 2026 nasce a sua empresa, o seu negócio. Araia, suriaiaia, chorebaias. Toroko bobo chique bibia sorababas. Mas no dia 29 de novembro de 2025, eu também vou colocar um pregador maluco, que entendeu que eu escolhi ele também, que tem um predestino, para te usar de exemplo para uma vigília inteira. Entender que ninguém aqui é obra do acaso, mas é fruto de um propósito eterno. Aos que predestinou. Só que a Bíblia diz, verso 30, vamos comigo para a leitura. Fica aí, Michel, tu está na eternidade. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Chamou aonde? Eu estava na eternidade, Deus escolheu ele na eternidade, Deus chamou ele na eternidade. Não, Deus conheceu ele na eternidade, Deus deu o predestino dele na eternidade. E chamou aonde, gente? Chamou aonde? Alguém viu que eu desci para a terra? Aos que predestinou, chamou aonde? Na terra. Agora ele nasceu na terra. Agora ele nasceu do ventre da Adeilde. Em 1984. 94. Está parecendo 84, varão. Deus te dê graça, te renove. Aleluia. Em 1994. Você rodou sem óleo. Aleluia. Em 1994 Deus chamou ele na terra, ele nasceu. Só que escute, todos, diga comigo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos. Então ele nasceu na terra, mas ele nasceu como pecador. Você nasceu como pecador. A herança do pecado original de Adão, o pecado, a natureza adâmica. Mas é para aqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Não dá para viver propósito como alguém que vive segundo o curso do mundo, como alguém que segue os impulsos da sua natureza pecaminosa. Então a Bíblia diz que aos que chamou, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também? A esses também? A esses também? Dá um abraço em Jesus aí agora. A esses também? Sabe o que escute, Jesus não foi o plano B.
Pastor Jonas, Jesus não foi um plano B. Deus nunca teve plano B. Na dimensão da eternidade, a Bíblia nos afirma que o Cordeiro já havia sido imaculado. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imaculado. Então Jesus está aqui, sabe por quê? Porque ele já havia sido imaculado. Então todos aqueles que vêm à terra têm um predestino para cumprir um propósito. São chamados na terra como pecadores, mas todos têm a oportunidade de ser justificado em Jesus. Justificou. Aí sabe qual é o problema? Alguém está dizendo: tu não merece, Jonas. Tu errou muito no passado. Jonas, tu não merece essa família que tu tem. Jonas, tu não merece ser obreiro da casa de Deus, Jonas. Você não merece prosperar. E as pessoas estão dizendo: por que ele está vivendo isso? Por que ele está crescendo? Por que ele está desenvolvendo? Por que tem uma família linda? Por que tem dons? Por que tem unção? Por que tem talento? Ele não merece. E aí sabe o que a gente tem que dizer para as pessoas? Eu não mereço mesmo. Mas ele me conheceu, me predestinou, me chamou e me justificou. Eu não mereço, mas a graça dele me alcançou. O sacrifício dele me remiu. O sacrifício dele me redimiu. Me justificou. Só que não para por aí. E aos que justificou, a estes também tem glória dentro de você. Quantos querem ter o conhecimento da glória, a revelação da glória? Então, por favor, bate na mão desse irmão que está do seu lado, diga: tem glória aí dentro. Diga para ele: tem glória aí dentro. Quando eu olho para você, eu vejo a glória. João 17, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, a glória que tu me destes, eu dei a eles. Tem glória aí, por favor, tem glória aí. Tem glória aí, tem glória aí, tem glória aí, tem glória aí, tem glória aí. Obrigado, queridos, obrigado. Oracais tu yabás. Orai. Isso. Pode descer. Escute. Agora a minha pergunta é: cadê a rejeição? Aonde entra o complexo de abandono? Aonde entra a orfandade? Mas meu pai me abandonou. Mas seu pai só foi um meio para você vir para a terra. Minha mãe me rejeitou, mas o ventre dela só foi um meio de Deus te trazer para essa terra. Mas eu sou fruto de um estupro. Você nunca foi fruto de um estupro. Você foi conhecido e escolhido. Alguém pode entender e receber essa palavra nessa noite? Quando nós compreendemos isso, tudo muda. Independente do que fizeram, independente da família que eu nasci, independente do lugar que eu cresci, independente das condições financeiras, independente, eu sou alguém que estou aqui para cumprir um propósito que Ele já me predestinou desde a eternidade. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela minha e pela sua manifestação. Então eu preciso entender que para viver o meu propósito na terra, eu não vou receber coisas da terra. Primeiro eu recebo do céu para a terra. Alguém está entendendo isso? Quem era Pedro? Medroso, impulsivo. Pedro nega Jesus 3 vezes no pátio, diante de muita gente, diante de Jesus. O escritor de Lucas relata isso. Mas depois que Pedro recebe o Espírito de Deus, que ministra ao seu espírito. João capítulo 16, Jesus fala algo interessante para os discípulos. Olha só, eu tenho muito para dizer para vocês.
Só que vocês não vão suportar agora. João 16, do 5 ao 13. Vocês não são capazes de compreender. Isso mexe comigo, porque esses homens deixaram família, deixaram casa, deixaram tudo para andar com Jesus. Eles viram Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Eles viram Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias. Eles foram coparticipantes dos milagres. Eles viram os pães e os peixes se multiplicarem. Eles viveram algo poderoso com Jesus. Mas Jesus está dizendo para eles: vocês ainda não entenderam o propósito. Vocês ainda não compreenderam o propósito. Porque a visão de muitos ainda era religiosa. A visão era da terra para terra. Mesmo vivendo com Jesus, mesmo andando com Jesus. Mas Jesus faz o seguinte, ele diz: eu preciso ir. João 16. Porque quando eu for, ele vai vir. O Espírito de Deus vai vir. E quando ele vier, ele vai convencer vocês de toda a verdade. Ele vai ensinar a vocês a todas as coisas. Ele vai lembrar vocês de todas as palavras que vos tenho dito. O que aconteceu? Jesus é crucificado. Cadê os discípulos? Estão dentro da casa com medo. Por quê? Não entenderam nada. Não entenderam nada. Tem muita gente ativa, vivendo muita coisa, mas não está entendendo nada. Tem muita gente brigando por cargo, brigando por posição, brigando por fama, brigando por seguidor, brigando por tanta coisa, porque não entenderam nada. Eu acho que foram embora. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscita. João capítulo 20. Adivinha qual é a primeira coisa que Jesus faz? Vai lá onde ele estava escondido. Eles estão com medo dentro da casa. Jesus ultrapassa a parede, se põe no meio deles. Aí eles começam a olhar assustados. Jesus disse: não temas. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou sobre eles o Espírito de Deus. João 14, ele disse: eu vou rogar ao Pai para enviar o Espírito de Deus, o qual o mundo não pode conhecer, mas vocês o conhecem, porque eles estavam vendo Jesus debaixo do poder do Espírito de Deus. Mas está dizendo, o conhece, mas ele vai habitar dentro de vocês. Agora ele sopra o Espírito. Diga: do céu para a terra. O Espírito ministra ao meu. Nas emoções e na alma deles, eles estavam com medo dentro da casa. Mas quando Jesus sopra o Espírito, a Bíblia diz que eles se lembram de Atos 1:8. Mas vão para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora eles recebem o Espírito de Deus. E cadê o medo? Porque o que eles estão recebendo não é na alma, eles receberam no Espírito. Agora eles saem da casa, pastor Jonatas. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam no cenáculo, não tem só 11. Agora no cenáculo tem 120 aproximadamente. E a Bíblia diz que todos eles começam a orar juntos, no mesmo propósito, orando incessantemente para receber mais do Espírito de Deus. Mas cadê aqueles homens medrosos? Eles andaram com Jesus 3 anos e meio, foram discipulados, viveram milagre. Mas quando Jesus foi crucificado, o propósito se cumpriu. Eles ficaram com medo e acreditou que estava tudo acabado. Mas quando o Espírito de Deus foi liberado sobre eles, eles vão lá para o cenáculo e estão orando, estão orando, estão orando, estão orando. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que de repente ouve-se um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Línguas repartidas como que de fogo repousou sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Diga: é do céu para a terra. O poder veio da onde? O poder veio da onde?
O poder veio do alto, igreja. O que eu e você precisamos para cumprir o propósito não está no Costa Quente, não está no network, não está no dinheiro, não está nas pessoas relevantes. O que eu e você precisamos para cumprir o propósito vem do alto, vem do alto, vem do alto. Alguém para pegar, alguém para pegar. Vem do alto, vem do alto, vem do alto. Alguém está recebendo aí, vem do alto, vem do alto. Vamos, alguém comigo aí. E deixa o céu ter. Racamamamamamamache. Ebrababababachou. Ebrabababababas. Ebrababachecababas. E deixa o céu descer. Racababababa. Agora eles estão falando em línguas. Estão cheios do Espírito Santo. Porque veio do céu para a terra. Daracabababachacababas. Aí estão todos assim, preocupados. O que está acontecendo? Eles estão bêbados a essa hora do dia. Esse é o problema. Para quem está orando e buscando algo, quando acontece, eu estava orando por isso. Mas tinha gente que não estava orando por isso. E quem não está orando sempre vai ficar confundido quando Deus responde às nossas orações. Eles ficaram confundidos. Estão bêbados a essa hora do dia. Agora o Pedro, que estava no pátio da negação, da vergonha, antes do Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos 2: e levantando-se Pedro, ei varões galileus, da Judéia, de toda a circunvizinhança, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Mas o que está acontecendo aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel. Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os anciões terão sonhos, os jovens terão visões. A Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas foram batizadas. Diga, é do céu para a terra. A criação está aguardando a nossa manifestação. Sabe qual é o problema? Nós somos batizados uma vez com o Espírito Santo e achamos que ali está resolvido. Pedro recebe do Espírito. Aí Atos capítulo 3, sabe o que a Bíblia diz? Que eles estão indo para orar no templo. Quem é cheio do Espírito Santo ganha 3.000 almas. Você vai sair cheio do Espírito Santo dessa vigília. Só que nós aprendemos a sair desses ambientes e fazer o quê? McDonald's. Padaria 24 horas para tomar aquele café. Sabe o que Pedro foi fazer? Orar. Ele entendeu que sempre tem mais da presença. Cheio do Espírito Santo. Quase 3.000 almas sendo batizadas. Atos capítulo 3. E Pedro foi orar no templo. Pode falar uma coisa? Tem mais de Deus para mim e para você nessa madrugada. Tem muito mais de Deus para mim e para você, meu irmão. E tem muito mais sede de Deus dentro de mim e de você do que você pode imaginar. Porque o nosso espírito clama Abba Pai. É o nosso espírito que tem sede do Espírito de Deus. Não é na alma. Alguém recebeu essa palavra? Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com você. Sabe, queridos, uma das maiores experiências que eu tive sendo levado pelo Espírito aconteceu em 2023 agora. Já tive algumas experiências, como a experiência que eu tive com Jesus em 2008, que me libertou durante 3 dias, me arrependendo, me libertou das drogas, do tráfico, dos vícios, da prostituição. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que temos vivido debaixo de um mover do céu para a terra. Nunca pedimos oportunidade.
Nunca entregamos cartãozinhos de conferencistas internacionais. Nunca precisamos de nada disso. Eu quero te dizer que você não precisa de nada disso. Você precisa do céu para a terra. 2023, em fevereiro eu acordo com um sonho profético. Eu estou dentro da faculdade de Asbury, nos Estados Unidos, em Kentucky, mediante um mover de avivamento. Eu não sei se vocês viram, em 2023, um despertamento que aconteceu em Kentucky, na faculdade de Asbury, que cultos começaram em um momento de intervalo da faculdade e durou dias. Pessoas de todas as nações começaram a ir para lá. Eu tive um sonho profético, eu estava dentro da universidade, no meio do mover. Eu acordei e eu disse para minha esposa, o sonho foi assim, assim. Ela falou, Deus está querendo que você vá para lá. Eu disse, não tem como. E aí, no outro dia, eu tive o mesmo sonho, a mesma experiência, a mesma visão, dentro da faculdade de Asbury. E eu disse para minha esposa, ela falou, você precisa ir. Eu disse, não tem passagem, não tem agenda, não dá para mover nada disso agora. É impossível isso acontecer. Ela disse, Deus está dizendo para você ir. E aí quando eu abri o meu Instagram de manhã, tinha um grupo de jovens lá de Miami. Toda vez que vamos para lá, acabamos ministrando lá. E Deus me deu uma palavra para aqueles jovens. Eles são brasileiros e estão em Miami já há alguns anos. Eles têm uma equipe de adoração e Deus me deu uma palavra para eles que eles iam fazer parte de um mover de avivamento nos Estados Unidos. E aquele menino me faz um vídeo dentro da faculdade de Asbury. Ele pegou uma van com a equipe de jovens e viajaram 14 horas até Asbury, até Kentucky. Ele me mandou o vídeo e falou assim, apóstolo, se cumpriu a palavra profética. Nós chegamos aqui na faculdade e eles perguntaram qual era a nossa idade. E nós falamos, eles perguntaram se nós adorávamos em português e inglês, nós falamos que sim. E eles nos colocaram para fazer adoração. Eles estavam fazendo adoração no meio do mover. Na hora eu repostei, e um discípulo meu mandou para mim, apóstolo, vamos? Eu falei, como? Ele falou, vamos. Aí eu entendi a confirmação. Fui para o culto, saí do culto, fomos direto para o aeroporto. Uma luta para comprar passagem, conseguimos comprar passagem. Chegamos em Orlando, pegamos um carro em Orlando e viajamos 12 horas até Kentucky. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Deus nos moveu até lá. Eu era o único brasileiro que estava com uma bandeira do Brasil enrolada no meio daquela multidão. Tinha gente de todo lugar do mundo. Eu amo estudar sobre os avivamentos. A minha vida eu tenho dedicado a estudar sobre avivamento. E quando eu entrei naquele lugar, eu pisei o pé naquele lugar. A atmosfera, queridos, era uma atmosfera tão doce, mas ao mesmo tempo tão poderosa, que eu tinha medo de falar alto. Parecia que todos pertenciam à mesma nação. Quem já foi para os Estados Unidos sabe o que eu estou falando. Os americanos não gostam muito dos brasileiros de outros hispanos. Eles têm uma certa rejeição, preconceito. Mas lá, parecia que todos nós pertencíamos à mesma nação. Parecia que falávamos o mesmo idioma. Todos tratando um outro gentilmente, cordialmente. Uma educação. Mas quando nós descemos do carro já, uma presença poderosa. Tinha alguém pregando? Não. Tinha alguém adorando? Não. Gente aceitando Jesus, gente sendo curada no gramado da faculdade. Milhares de pessoas adorando a Deus sem parar, e uma presença gloriosa. Eu entendi que aquilo era uma amostra grátis da Nova Jerusalém. Parecia que ninguém tinha pecado ali, era tão lindo. E nós estávamos naquele mover e fomos comer no Subway, que era no outro quarteirão. Quando a gente entra dentro do Subway, pessoas estavam na mesa com lanche e chorando, porque o ambiente estava tomado pela presença. E eu fiquei revoltado com Deus, porque quando eu sentei na mesa eu vi gente chorando, cheia do Espírito Santo, e estava tocando no som do Subway uma música eletrônica. Eu falei, que negócio é esse, Espírito Santo? Olha a música que está tocando, que ambiente é esse?
O Senhor disse assim para mim: eu não preciso da música de vocês para fazer aquilo que eu quero fazer. A música mexe a alma, mas o Espírito toca no Espírito. A adoração não é música. A adoração em espírito é um estilo de vida, em espírito e em verdade. Eu entrei dentro da universidade quando abriu as portas. Eu estava com a bandeira do Brasil. Quando eu subo na galeria, tinha um monte de gente sendo curada, milagres acontecendo, um atrás do outro, gente se rendendo a Jesus. Eu olho para baixo e eu vejo um homem com a bandeira do Canadá. Deus me disse: eu vou te conectar com ele. Eu disse: que negócio é esse? Falei para os meus discípulos: olha, alguma coisa vai acontecer com aquele homem, com a gente, mas eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada. Simplesmente eu desci da arquibancada, estava indo para o banheiro. Enquanto eu estava indo, ele estava vindo. Eu com a bandeira do Brasil e ele com a bandeira do Canadá. Quando a gente se encontra, a gente se abraça e começamos a falar em línguas. Escute, foi um mover poderoso. Eu fui pro hotel, ele foi pro hotel. Trocamos o contato, ele me mandou uma mensagem. Ele fala assim: meu irmão, eu vim pro Canadá e Deus me mostrou. Eu vim do Canadá e Deus me mostrou por que eu vim aqui. Foi só para me conectar com você. Deus me disse que tu precisa vir para o Canadá. E eu disse para ele: agora eu entendi porque Deus me trouxe do Brasil, para nos conectarmos. E você precisa ir para o Brasil. Ele disse que ele estava no Canadá. Deus mandou ele para casa. Ele foi para casa orar. Deus deu uma visão para ele ir para Esbor. Ele falou para a esposa dele: não tem como eu ir, mas Deus tem falado, insistido para mim ir. Ela disse: então vai. Ele pegou o carro e viajou 13 horas dirigindo, do Canadá até Kentucky. Deus nos conectou. Por favor, diga para o seu irmão: é do céu para a terra. Esse homem veio para o Brasil com um manto de milagres, sinais e maravilhas. Ele ativou o nosso ministério de milagres, sinais e maravilhas. Eu vi surdos ouvindo, eu vi paralíticos andando. Eu estou vendo em todos esses anos pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Nós fomos para o Canadá, ministramos em Ottawa, ministramos em Montreal, ministramos em Toronto. Nós fomos para a Argentina juntos. Nós ministramos em 3 países seguidos da Europa. Nós vamos agora em fevereiro para o Paquistão para pregar em uma cruzada em quase 1 milhão de almas, de muçulmanos. Porque eu estou testemunhando isso, querido? Porque quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito dele, não é como eu e você achamos. É do céu para a terra, não é da terra para a terra. Precisamos compreender isso. É Deus dizendo: vai. É o céu movendo. É Deus que nos conecta. É Deus que nos leva e nos conduz a viver o propósito que já foi determinado desde a eternidade. Eu declaro sobre a tua vida um novo nível de percepção espiritual. Eu declaro uma desconstrução de todo o sistema que nos ensinou a buscar coisas da terra, que nos ensinou a buscar conexões da terra. Deus vai trazer conexões do reino. Deus vai trazer conexões do céu. Deus vai abrir portas que só Ele pode abrir. Deus vai te conectar com pessoas que só Ele pode conectar. Deus é o maior interessado a nos levar a cumprir todo o propósito que Ele já desenhou para mim e para a tua vida. Toda a criação aguarda. Mas a minha pergunta é: você está disposto? Ansiosamente aguarda. Você está disposto a ir? Manifestação dos Você está disposto a deixar algumas coisas? Eu preciso deixar a desculpa de que nasci numa família desfavorecida. Eu preciso deixar a desculpa de que fui rejeitado pelos meus pais. Eu preciso deixar a desculpa de que fui abandonado. Eu preciso deixar a desculpa. Por quê? Porque eu entendi que tudo aquilo que eu vivi desde a minha infância só foi um meio. Toda a criação está aguardando, queridos. Toda a criação. Você consegue fechar os teus olhos?
E começar a fazer uma oração E e dizer: toda a Senhor, criação aguarda. eis-me aqui. Eu vou abandonar as desculpas. Ansiosamente aguarda. Eu vou abandonar as desculpas. Manifestação Chega, eu não vou dar mais dos desculpas, Senhor. filhos de Deus. Toda a criação aguarda. Deus está curando pessoas nessa noite. Deus está curando pessoas nessa noite. Filhos de Deus. A rejeição não vai te parar mais. Quem é Ele? A rejeição não vai te parar mais. Ele. Aquilo que você ouviu desde a tua infância não vai mais influenciar na tua vida. Aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, você não é resultado dos seus traumas. Você não é resultado dos seus traumas. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um desenho para mim e para a tua vida.